Você já se sentiu travado entre uma promessa e seu cumprimento? Como se estivesse numa sala de espera divina, olhando o relógio da vida e se perguntando: será que Deus me esqueceu? A verdade é que muitos de nós confundimos silêncio com ausência, mas o céu trabalha em silêncio. O que parece ser inatividade é, na realidade, preparo. O que você chama de atraso, Deus chama de treinamento. Enquanto você ora por portas abertas, Deus trabalha nos bastidores para te tornar alguém que saiba como atravessá-las com maturidade. E essa espera que tantas vezes irrita, frustra e até desanima, é, na verdade, uma oficina espiritual. Lá, Deus forja caráter, fortalece a fé e te molda com o cuidado de um pai amoroso. Neste vídeo, vamos explorar uma verdade que pode transformar completamente a forma como você vê as pausas da vida. Deus nunca desperdiça um tempo de espera. Vamos falar sobre o crescimento invisível, os bastidores da fé, os processos que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença quando a promessa finalmente chega. Prepare-se para repensar suas decepções, redescobrir sua fé e renovar sua esperança. Porque a espera não é castigo, é um convite para um relacionamento mais profundo com o Criador. E quanto mais você entende isso, mais percebe o tempo dele nunca atrasa, apenas alinha. Talvez você esteja à beira de desistir, achando que já esperou demais. Mas e se a resposta que você tanto busca estiver sendo lapidada dentro de você? Fica comigo até o fim, porque há algo aqui que pode mudar a sua história. Esperar nunca foi uma tarefa fácil. A nossa geração foi acostumada ao tudo agora, entrega em 24 horas e respostas instantâneas. Quando oramos e nada muda, é comum pensar que algo deu errado ou que Deus não está nos ouvindo. Mas e se o silêncio for exatamente o sinal de que Ele está trabalhando em algo maior? Confiar em Deus durante longas esperas é como plantar uma semente e não desenterrá-la no dia seguinte para ver se cresceu. É fé no invisível, é descanso no controle de um Pai amoroso que enxerga o que a gente ainda não consegue ver. É durante esses períodos aparentemente parados que Deus mais trabalha dentro de nós. Ele refina intenções, reorganiza prioridades e fortalece estruturas internas que, muitas vezes, nem sabíamos que precisavam de atenção. O tempo dele não é cronológico como o nosso é pedagógico. Cada estação de espera tem um propósito oculto, um ensino específico que prepara a alma para o que está por vir. Você já percebeu como, olhando para trás, certas demoras fizeram sentido? Pois é, o que hoje parece uma pausa, amanhã pode ser a chave para o seu crescimento espiritual. Há momentos em que oramos por uma direção, por uma oportunidade, por um milagre e tudo permanece igual. Nessas horas, surgem dúvidas: será que Deus me ouviu? Será que estou fazendo algo errado? Mas o que você chama de atraso, Deus chama de construção. Ele não apenas está preparando o caminho para você, mas também está preparando você para o caminho. A confiança em Deus se fortalece justamente quando não temos respostas imediatas. É nesse espaço entre o clamor e o cumprimento que a fé se torna real. É curioso como, na Bíblia, quase todos os grandes personagens passaram por longas temporadas de espera. Abraão esperou 25 anos pela promessa de um filho. José ficou mais de uma década entre o sonho e o palácio. Davi foi ungido rei e só assumiu o trono 15 anos depois. Essas histórias nos lembram que esperar faz parte do processo, não é sinal de fracasso. Na verdade, é muitas vezes o indício de que Deus está desenvolvendo algo eterno em nós. O tempo dele é cheio de intencionalidade, mesmo quando parece parado. Enquanto esperamos, há uma transformação invisível acontecendo. Deus trata nossas motivações, cura feridas antigas, fortalece convicções. Coisas que seriam ignoradas na correria da vida comum, vêm à tona quando tudo desacelera. E essa desaceleração não é castigo, é preparo. Muitos confundem a espera com esquecimento, mas na verdade, é lapidação. Quanto mais confiamos, mais nos aproximamos do coração de Deus e isso, por si só, já é um presente valioso demais para ser apressado. Então, da próxima vez que você se sentir estacionado, lembre-se: você pode não ver o movimento, mas isso não significa que ele não está acontecendo. A fé verdadeira não depende de sinais visíveis, mas de uma convicção firme de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece silencioso. A espera pode até parecer improdutiva, mas ela é fértil.
É nesse solo que crescem a paciência, a maturidade e a dependência total de Deus. E quando a resposta finalmente chega, ela vem com um sabor diferente àquele gosto de ter sido moldado pelo próprio céu. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Essa promessa de Isaías 40:31 não é poesia bonita, é realidade espiritual. A espera não nos enfraquece quando é feita com fé, ela nos fortalece. A diferença está em onde colocamos a nossa confiança. Se esperamos nas circunstâncias, ficamos ansiosos. Se esperamos em pessoas, nos frustramos. Mas quando esperamos em Deus, algo poderoso acontece e ganhamos fôlego novo para continuar. A vida pode sugar nossas energias com facilidade, depressões familiares, dívidas, sonhos adiados. Mas há uma força que não vem do café forte nem de uma boa noite de sono. Vem do alto. Vem da certeza de que o Pai não apenas vê, mas sustenta. Renovar forças na espera é como se alimentar da própria presença de Deus. É aprender a se erguer mesmo quando tudo diz que você deveria desabar. A paciência, quando moldada por Deus, vira combustível. Não é passividade, é resistência ativa. É como o voo da águia, ela não se desespera diante da tempestade, ela usa o vento contrário para subir ainda mais alto. Do mesmo modo, os que confiam no Senhor aprendem a usar as dificuldades como plataformas para voar. A espera, quando vivida com fé, transforma você em alguém que não apenas sobrevive, mas se eleva. Claro que há dias em que tudo o que você quer é desistir. Força nenhuma parece suficiente, e a vontade é de largar tudo. Mas é exatamente nesses momentos que o Espírito Santo atua com mais intensidade. Ele sussurra ao seu coração: você não está sozinho, eu estou aqui. E com isso, ele renova as suas forças. Você se levanta, não porque tudo mudou, mas porque você mudou por dentro. Isso é fé viva em ação. Talvez você se sinta cansado não só fisicamente, mas emocional e espiritualmente esgotado. A boa notícia: Deus tem força para hoje, amanhã e depois. Ele é a fonte inesgotável. E sabe o que mais? Ele não cobra por isso. Basta você se aproximar. Leia um salmo em voz alta, cante mesmo sem vontade, ore com sinceridade. Cada pequena atitude é como um gole d'água fresca na alma seca. A força que vem do alto não te torna um super-herói, mas alguém que sabe de onde vem seu socorro. Você pode continuar com as mesmas lutas, mas agora com outro espírito. E isso muda tudo. Força na espera é mais do que aguentar firme, é florescer mesmo antes da primavera chegar. É viver com a convicção de que, enquanto você espera, Deus te prepara, fortalece e capacita para muito mais do que você imagina. Eu sei como é se agarrar a uma expectativa com todas as forças e, de repente, vê-la escorregar pelos dedos. A faculdade era o meu cenário de sonho e desilusão. Estava apaixonado, fazendo planos, sonhando alto. Até que tudo desmoronou. A pessoa que eu achava que seria escolhida foi embora, e com ela levou minha alegria, meu foco e parte da minha identidade. Entrei numa espiral de tristeza que me fez questionar tudo: minha fé, meu valor, meu futuro. A dor era tão silenciosa quanto pesada. Foi nessa escuridão que percebi algo: Deus não tinha me abandonado, Ele só estava me redirecionando. No meio do luto emocional, havia um processo invisível acontecendo. O que parecia fim era, na verdade, recomeço. E foi na solidão que eu descobri a companhia mais fiel, a de um pai amoroso que não me julgava por estar quebrado, mas me acolhia justamente por isso. A esperança não chegou com um milagre imediato, mas com pequenos sinais de que eu ainda estava sendo guiado. O mais impressionante? Anos depois, sem que eu percebesse, Deus me levou a uma nova estação. Hoje, sou casado com uma mulher maravilhosa, temos uma família linda, e quando olho para trás, entendo: se Ele tivesse dito sim àquela antiga oração, eu teria perdido tudo isso. O tempo de espera, a dor, o silêncio, tudo fez parte de um preparo. E o mais importante, fui curado por dentro antes de ser abençoado por fora. Porque Deus não entrega promessas a corações que ainda estão despedaçados. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Uma decepção amorosa, uma amizade que te traiu, um projeto que não saiu do papel. E tudo o que sobrou foi vazio e cansaço.
Eu entendo. Mas Deus entende mais ainda. Ele vê suas lágrimas que ninguém mais vê, e cada uma delas é regada no solo do seu futuro. A esperança não morre quando tudo dá errado. Ela apenas se esconde até encontrar um solo fértil dentro de você. Nesse processo, você pode até não ver transformação, mas ela está acontecendo. Talvez hoje você se sinta desanimado, achando que perdeu tempo. Mas preste atenção: o que você chama de tempo perdido, Deus chama de preparo silencioso. Ele está moldando seu caráter, curando suas emoções e te ensinando a confiar nele mais do que em qualquer pessoa. E quando menos esperar, a promessa vai bater à porta. Mas você já não será o mesmo. Você estará pronto. A beleza da esperança é que ela renasce mesmo nas cinzas. E o segredo não é fugir da dor, mas permitir que Deus use essa dor como ferramenta de construção. Se você estiver passando pela sua própria faculdade da decepção, respire fundo. A formatura vem, e o diploma é maturidade. Não se trata apenas de sobreviver ao momento difícil, mas de sair dele transformado. E, principalmente, com fé suficiente para dizer: foi difícil, mas valeu a pena. Quando tudo parece parado, Deus está trabalhando mais do que nunca. O problema é que a gente foi treinado para valorizar o visível, a promoção que chega, o sonho que se realiza, a oração respondida com fogos de artifício. Mas o reino de Deus funciona ao contrário. É no oculto, no fundo da terra, que as sementes germinam. O crescimento espiritual durante a demora é como uma raiz se aprofundando. Ninguém vê, mas é ali que nasce a força necessária para sustentar os frutos do amanhã. Sabe o que é curioso? Se uma árvore cresce muito sem raízes profundas, ela cai com o primeiro vento forte. E é por isso que Deus nos planta fundo antes de nos elevar. A espera não é castigo, é construção. Você não está esquecido, está sendo firmado. É como o agricultor que planta com fé, mesmo sem enxergar nada por dias. Ele sabe no tempo certo, aquilo que foi semeado vai romper a terra. Mas até lá, é preciso cuidar do solo da alma. É nessa fase invisível que o caráter é tratado, a fé é refinada e a paciência é testada. E convenhamos, crescer dói. Dói abrir mão do controle, dói confiar quando não entendemos o porquê. Mas é exatamente nesse atrito entre o querer agora e o esperar em Deus que somos moldados. O Espírito Santo trabalha nos bastidores do coração, retirando as impurezas, fortalecendo os fundamentos, preparando o terreno para algo maior. Se você sente que está estagnado, talvez esteja confundindo movimentação com evolução. Às vezes, Deus nos para por fora para nos desenvolver por dentro. Nesse tempo, cultive hábitos que fortalecem o espírito. Mergulhe na palavra. Comece com o Evangelho de João, por exemplo, ouça louvores que edificam, pratique a gratidão mesmo nos dias difíceis. Esses pequenos atos formam raízes espirituais profundas que sustentam a fé quando tudo parece incerto. Lembre-se: o crescimento mais sólido acontece em silêncio. O bambu chinês, por exemplo, passa anos crescendo invisivelmente antes de repente, disparar metros em poucos dias. Assim também é com a gente. Quando o tempo de Deus chega, tudo floresce de uma vez. Mas até lá, Ele está nos ensinando a depender, a confiar e a amadurecer. E esse crescimento não se perde, porque o que foi forjado na demora não desmorona na primeira crise. Você não precisa entender tudo agora. Basta confiar que, mesmo sem sinais visíveis, há um propósito sendo costurado por Deus nos bastidores. E quando você sair dessa temporada, não será mais a mesma pessoa. Será alguém mais firme, mais profundo, mais preparado. E aí sim, quando o tempo certo chegar, você vai perceber: não foi tempo perdido, foi tempo investido no seu crescimento eterno. Atalhos podem parecer tentadores quando estamos cansados de esperar. A ansiedade sussurra: vai por aqui, é mais rápido. E a gente, querendo aliviar a dor da demora, corre o risco de cortar caminhos que Deus desenhou para nos fortalecer. Mas toda vez que pulamos etapas, perdemos fundamentos. O sucesso não instantâneo é o mais sólido, porque foi testado e aprovado no secreto. Já o que vem rápido demais geralmente desmorona com a mesma velocidade. Na Bíblia, vemos vários exemplos disso. Saul, por exemplo,
não quis esperar por Samuel para o sacrifício e acabou perdendo o trono. Ele optou pelo imediatismo e ignorou o tempo de Deus. Já Davi, mesmo tendo oportunidades de apressar a promessa, preferiu esperar o tempo certo. Isso é maturidade, saber que aquilo que vem antes da hora pode nos ferir em vez de nos abençoar. Deus não atrasa, Ele prepara. E esse preparo exige tempo, obediência e, muitas vezes, silêncio. É nessa era de likes e viralizações que a paciência virou uma virtude rara. Mas os maiores milagres da Bíblia não aconteceram num clique. Foram processos. José levou anos para sair do poço e chegar ao palácio. Moisés passou 40 anos sendo treinado antes de libertar o povo. Jesus passou 30 anos no anonimato antes de iniciar seu ministério público. Você percebe o padrão? Sucesso duradouro vem depois de longos períodos de preparo. Por isso, desconfie de tudo que promete resultados sem esforço. Caminhos fáceis geralmente cobram caro lá na frente. Se hoje você está se dedicando em segredo, servindo quando ninguém vê, sendo fiel em tarefas pequenas, continue. Deus vê. E Ele recompensa cada passo dado com coração íntegro. O que parece pequeno agora pode ser exatamente o que te tornará grande amanhã. Não troque isso por atalhos. Evitar atalhos é confiar que Deus sabe o ritmo certo da sua jornada. É entender que nem tudo que brilha é ouro, e que nem toda oportunidade vem do céu. Às vezes, a porta que se abre fácil demais é uma armadilha disfarçada. Então ore, peça discernimento, e não se mova por desespero. Se Deus ainda não liberou, talvez seja porque você ainda não está pronto. Ou porque Ele tem algo melhor. E nesse caso, o melhor sempre vale a espera. Não se engane, cortar caminho pode até te levar mais rápido, mas dificilmente te levará mais longe. O crescimento real exige consistência, entrega diária e confiança no processo. E esse processo, embora lento, te sustenta quando as coisas finalmente acontecem. Então respire fundo. A jornada é longa, sim, mas com Deus, cada passo é seguro. E quando você olhar para trás, vai agradecer por não ter pego o atalho. Deus não nos entrega grandes promessas sem antes nos preparar para sustentá-las. E esse preparo, muitas vezes, envolve fogo. Não o fogo que destrói, mas o que purifica. É o processo de refinamento duro, intenso, mas absolutamente necessário. Assim como o ouro precisa passar pelo calor para ser limpo de impurezas, nós também somos colocados em situações difíceis para que o nosso caráter seja lapidado. A dor, aqui, tem um propósito: nos transformar em vasos úteis e resistentes. Você já se sentiu como se estivesse sendo pressionado por todos os lados? Como se tudo ao seu redor estivesse te testando? Talvez seja exatamente isso. O processo de refinamento não é confortável. Deus tira coisas que amamos, confronta áreas que ignoramos e força crescimento onde queremos comodidade. Mas Ele nunca faz isso por crueldade. Ele faz como um ferreiro que conhece o valor da peça. Cada martelada tem um motivo. E sabe o mais lindo? Nada disso acontece por acaso. Deus só permite a fornalha quando sabe que há algo precioso dentro de você. É por isso que algumas provações parecem tão específicas, tão pessoais. Ele está moldando você para algo que ainda não consegue imaginar. E como um bom pai, Ele não quer que você apenas chegue ao destino, mas que chegue com maturidade suficiente para permanecer lá. O processo, por mais doloroso que seja, é sempre prova do cuidado. A maturidade espiritual raramente nasce nos dias bons. Ela cresce em meio às crises, nas lágrimas escondidas, nos porquês sem resposta. É nesses momentos que aprendemos a depender de Deus de verdade. Não como um recurso de emergência, mas como a fonte de tudo. Cada provação nos ensina a confiar mais, a esperar mais, a nos render mais. E, sem perceber, vamos sendo moldados à imagem de Cristo. Isso é sucesso no céu. Quer um conselho prático? Quando estiver no meio do fogo, não fuja. Ore, sim. Chore, claro. Mas permaneça. Deus não te deixou aí para te queimar, mas para te purificar.
Leia Romanos 5, onde Paulo fala sobre como a tribulação produz perseverança, caráter e esperança. Isso é refinamento espiritual, sair da prova melhor do que entrou. E quando você passa pelo processo com Deus, você sai com cicatrizes, mas também com autoridade. Então, se o calor aumentou, não significa que Deus foi embora, significa que Ele está mais perto do que nunca, trabalhando nas áreas que vão sustentar o seu futuro. Continue confiando, mesmo quando tudo parece estar sendo tirado. Porque o que realmente importa está sendo construído dentro de você. O ouro verdadeiro só brilha depois do fogo. E você está sendo preparado para algo precioso demais para ser entregue antes da hora. A Bíblia está recheada de histórias que mostram como a espera é uma etapa natural do plano de Deus. E não é uma espera fácil, rápida ou confortável. É uma espera estratégica, cheia de ensino, transformação e preparo. Davi, por exemplo, foi ungido rei ainda jovem, mas teve que esperar cerca de 15 anos até finalmente assumir o trono. Nesse meio tempo, ele enfrentou gigantes, fugiu de Saul e viveu escondido em cavernas. Parece castigo, mas era treinamento. José é outro caso clássico. Deus lhe deu sonhos grandiosos ainda adolescente, mas o caminho até o palácio passou por rejeição, escravidão e prisão. Foram mais de 13 anos de provações até a promessa se cumprir. E mesmo na prisão, ele foi fiel. Não reclamou, não pulou etapas. Ele entendeu, talvez inconscientemente, que o processo fazia parte do propósito. O resultado? Ele não só chegou onde Deus prometeu, como chegou pronto. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo. 40 anos. A maioria de nós já teria desistido no segundo mês. Mas Deus sabia que aquele tempo seria necessário para moldar o líder que ele precisava ser. Às vezes, queremos viver o chamado de Moisés sem passar pelo deserto de Moisés. Mas não existe propósito sem processo, e não há maturidade sem tempo. O preparo exige paciência, humildade e confiança total em Deus. Mesmo Jesus esperou 30 anos de anonimato, trabalhando como carpinteiro, vivendo uma vida comum, sem holofotes. E só depois iniciou seu ministério. Se o próprio Filho de Deus esperou o tempo do Pai, por que achamos que podemos acelerar o nosso? Há algo sagrado na espera. Ela nos livra do orgulho, nos ensina obediência e nos prepara para lidar com o peso daquilo que pedimos. Porque a bênção sem preparo vira fardo. Esses exemplos nos mostram que não estamos sozinhos nessa jornada. Esperar não é sinal de fraqueza espiritual, mas de fé madura. É confiar que o tempo de Deus é melhor que o nosso. Que a agenda do céu é diferente, mais perfeita. E mais que Ele vê o fim desde o começo, e por isso nos guia com sabedoria. Quando olhamos para esses personagens, entendemos que a espera é, na verdade, uma escola para os que têm um chamado grande demais para ser vivido com pressa. Então, se hoje você se sente esquecido ou atrasado, lembre-se desses gigantes da fé. Eles também se sentiram assim em algum momento. Mas permaneceram. Foram fiéis. Confiaram no processo. E Deus os honrou no tempo certo. A sua história está sendo escrita com o mesmo cuidado. E assim como ele foi com Davi, José, Moisés e Jesus, ele também está com você. E não há demora que impeça o cumprimento de uma promessa feita por um Deus fiel. Deus não trabalha com pressa. Ele trabalha com propósito. E isso, pra gente, é desconfortável. A gente quer a resposta ontem, o milagre agora, a promessa sem demora. Mas Deus é Pai, não é gênio da lâmpada. E como todo bom pai, Ele não entrega algo só porque o filho pediu. Ele espera o momento em que o filho esteja pronto para receber, usar e valorizar o que foi pedido. Confiar no tempo do Pai é reconhecer que Ele sabe o que faz, mesmo quando a gente não entende. Você daria as chaves do carro a uma criança de 7 anos? Claro que não. Por que você ama essa criança demais para entregá-la a algo que pode destruí-la? Com Deus é igual. Ele enxerga o que a gente não vê. Às vezes, aquilo que tanto queremos hoje poderia nos afastar dele amanhã. E por isso, ele retém. Não por crueldade, mas por amor.
Porque o cuidado dele sempre vem antes da concessão. E isso é segurança para nós. Confiar no tempo do Pai é um exercício diário de rendição. Significa orar, trabalhar, sonhar e descansar. É dizer Deus, se ainda não chegou, é porque ainda não é a hora. E enquanto isso, viver com gratidão. O desafio é não transformar a espera em murmuração, mas em adoração. Porque a forma como você espera revela o quanto você confia. Esperar com fé é como cantar em um palco vazio, acreditando que a plateia vai chegar. E ela sempre chega, na hora certa. Há bênçãos que exigem estrutura. Deus não quer te dar algo grande enquanto você ainda está com base frágil. Já viu prédio que cresce sem fundação? Cai. E rápido. Por isso ele investe tempo no invisível, naquilo que ninguém vê. É o preparo que acontece no secreto: disciplina, obediência, intimidade. Tudo isso está ligado à confiança no tempo certo. E quando o tempo chega, você percebe que não teria suportado aquilo antes. Às vezes, Deus te atrasa propositalmente para te alinhar com algo ou alguém. Pode ser para proteger, para ensinar, ou até para conectar histórias. Já pensou que, se certas portas tivessem se aberto antes, você teria entrado despreparado e saído ferido? O tempo dele é um escudo. E confiar nisso traz paz. Não é resignação passiva, é fé ativa. É saber que, mesmo quando tudo parece travado, Deus está organizando as coisas nos bastidores. Então, da próxima vez que você se pegar impaciente, respire fundo e lembre-se: você não está esquecido. Está sendo moldado por um Pai que te ama demais para te entregar algo pela metade. A promessa não foi cancelada, foi apenas adiada para o tempo certo. E o tempo certo de Deus sempre traz plenitude. Quando Ele age, nada fica fora do lugar. E quando você confia nesse tempo, aprende a viver com esperança até que a promessa se cumpra. Você consegue olhar para a sua temporada atual com novos olhos agora? Consegue enxergar que, talvez, aquilo que parece um atraso é, na verdade, uma forma de Deus te amar mais profundamente? A espera não é um túnel sem fim. É uma sala de preparação. E enquanto o mundo lá fora corre atrás do agora, você está sendo treinado para o eterno. Então pense o que Deus está tentando desenvolver em você nesse exato momento. O que Ele tem falado no silêncio? Quais áreas da sua vida precisam ser entregues, refinadas, curadas? Talvez a grande virada não venha de algo que acontece fora, mas de uma transformação que começa dentro. Será que você está disposto a abraçar o processo, mesmo sem ver o resultado imediato? Se essa mensagem falou ao seu coração, faça algo com isso. Comece hoje mesmo a cultivar práticas que fortaleçam sua fé. Tenha um tempo com Deus, medite na palavra, escreva sobre o que Ele está te ensinando. Cada pequeno passo é uma semente plantada no terreno da sua jornada. E claro, se esse conteúdo te edificou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que também esteja passando por um tempo de espera. Tem muito mais vindo por aí, e eu quero caminhar com você em cada etapa desse processo.